Meus amigos, essa semana eu vi uma frase que me marcou muito, que foi: se você não prega o evangelho porque você é tímido, você não tem timidez, você é só cruel. E eu fiquei acho que uns 3 dias inteiros pensando nessa frase. Eu fiquei, caramba, mano, isso é verdade. É literalmente como se nós tivéssemos acesso à vida onde você desfruta o máximo de prazer, o máximo de alegria, onde existe, na verdade, uma resposta para todas as nossas perguntas, existe uma resposta para os nossos problemas de identidade, sabe? E a gente priva isso só para nós mesmos. É como se a gente tivesse a cura de uma doença teoricamente incurável e a gente tivesse acesso livremente a isso e nós não compartilhamos isso com ninguém. E a gente coloca um nome de timidez, nome de vergonha, como se isso fosse uma desculpa razoável, uma desculpa correta para não falar sobre o nome de Jesus. E aí, diante dessa frase, eu comecei a pensar que, cara, se a gente realmente crê no que a gente prega, a gente não vai conseguir ficar calado, né? Eu lembrei de um caso onde Jesus ele cura um homem que era gago e um cego, se eu não me engano. E aí ele fala assim para que aquele homem não contasse para as pessoas o que Jesus tinha feito. Mas a palavra fala que o homem foi incapaz de guardar aquele segredo, sabe? Sendo que hoje em dia parece que é o inverso. Parece que Jesus tem quase que implorar para que a gente fale dele para as pessoas. E é muito triste porque acho que se Jesus vira pra gente e fala, se Jesus nos cura e fala não conte pra ninguém, eu acho que seria uma das tarefas mais fáceis que a gente faria, que é ficar quieto, né? O famoso cristão 007 que vive a vida inteira escondido. Inclusive isso faz parte do meu testemunho, cara. Acho que o que me fez acordar pra vida assim, acordar pra Jesus realmente, foi uma vez que uma pessoa chegou em mim e falou: cara, você é de igreja? Tipo, desacreditando que eu era da igreja, sabe? Porque eu realmente não passava a imagem de Cristo da forma que eu deveria estar fazendo, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer essa avaliação todos os dias. Se nós estamos honrando o nome de Jesus que nós carregamos na nossa testa. A partir do momento que você coloca um versículo na bio, que você fala que vai para a igreja, que você posta alguma coisa na igreja, você não está representando mais você, mas o nome de Cristo. Eu já tive mais timidez, mas Deus ao longo dos anos veio tratando isso em mim. E eu percebi que, cara, você não vence a timidez procurando métodos de se sentir mais seguro. Você vence a timidez olhando mais para Jesus. Você vence a timidez quando você consegue ter tanta satisfação nele, sabe? Que você não consegue mais suportar não falar disso para as pessoas, né? Da mesma forma que alguém é apaixonado numa série que tá vendo, numa música que ouviu e fala: caraca, todo mundo tinha que experimentar disso que eu tô experimentando porque é tão bom, é tão satisfatório. Da mesma forma, se nós encontrarmos tanta satisfação assim em Jesus, vai ser impossível a gente não querer que as outras pessoas também aproveitem disso. Não é papo de religiosidade, não é papo de sentir raiva de outras pessoas. Mas, cara, é simplesmente uma pessoa apaixonada falando sobre a sua paixão. E quando a gente anuncia o evangelho dessa forma, é uma forma onde você não fere as pessoas, mas você instiga a curiosidade delas. É como se agora eu parasse e eu ficasse olhando pra lá e começasse a chorar. E aí vocês estão assistindo o vídeo, vocês vão pensar: cara, o que tem ali que tá fazendo ele chorar, que tá fazendo ele sorrir? O que desperta tanta paixão nele? Vocês não estão pensando isso. E aí eu ia ter que mostrar pra vocês o que eu tava vendo, pra fazer sentido a minha reação. Então que quando as pessoas vejam o modo como você reage à sua vida, que elas tenham a curiosidade de falar por que ele reage dessa forma, por que ela reage dessa forma, por que mesmo eu querendo extrair uma reação de raiva dela, ela responde com amor.
Por que ela responde, porque ele responde xingamentos com doçura? Porque ele aplaca as brigas? Porque ele não compactua com fofocas? Porque quando ele tem a oportunidade de pisar nos outros, ele não faz? Por que ele ajuda aquele que não pode retribuir? Por que ele ora por aquele que fez mal a ele? E quando as pessoas começarem a ver esse padrão de comportamento, elas vão começar a se questionar o que ele viu na vida a ponto dele não correr tão desesperadamente atrás do que eu corro. Porque todo mundo corre atrás de algo. As pessoas correm atrás da felicidade própria, da família perfeita, do trabalho perfeito, da carreira. Mas, cara, se nós realmente corremos por Jesus, apaixonados, quando você for contar pra alguém dele, você não vai estar contando de algo distante, de uma história. Você vai estar contando de alguém que você está se encontrando todos os dias. E isso é o que vai despertar a curiosidade nas pessoas de buscar acessar o que você está acessando. Esse é o método mais eficiente. Só você ver, só você ver, Estevão era um cara extremamente apaixonado. A gente percebe isso nas palavras, a gente percebe isso na descrição de Lucas em Atos. E a ponto que os fariseus tiveram que subornar pessoas para contarem mentiras acerca dele. Ele foi levado para julgamento. E aí lá em Atos 7 e 8, ele conta o plano de salvação inteiro de uma forma linda, que dá vontade de chorar só de ler. E a paixão de Estevão fez com que despertasse curiosidade em quem estava ali. Porque, como assim, ele estava orando por aqueles que estavam apedrejando ele, por aqueles que mentiram, acusaram falsamente? Por que esse cara se apaixonou tanto a ponto dele amar os seus inimigos? Quem esse cara viu? E aí tem um cara que estava ali naquela roda, um cara chamado Saulo, que viu aquela paixão e falou: por quem esse cara se apaixonou tanto a ponto de reagir dessa forma às dificuldades da vida? Então, a forma que você reage às dificuldades, elas são capazes de evangelizar muito mais do que uma exortação, do que uma pregação. A forma que você reage, se você reagir do mesmo modo que Cristo reagiu, é capaz de gerar transformação. Porque aí eles vão estar vendo não o seu comportamento, mas o caráter de Cristo. Nós devemos ter o fruto do Espírito, que Paulo escreve em Gálatas, mas se vocês percebem que o fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de uma pessoa, o caráter de Cristo, a amabilidade, a benignidade, a paciência, o amor, tudo isso é o caráter de Cristo. Então, quando nós mostramos esse caráter, nós não estamos nos mostrando, nós estamos mostrando o caráter de Cristo. Por isso as pessoas vão querer se aproximar, porque elas não vão estar se aproximando de você, mas de Cristo. Então, o ponto é desfrutar tanto da presença dele a ponto da timidez ser lançada fora. E que essa frase também te marque. Que se você não tem pregado o evangelho por timidez, você não é tímido, você é cruel. Você está privando as pessoas de terem acesso ao que o sangue de Jesus conquistou. É como o Paulo escreve: como vão ter fé se não há quem pregue? Já que a fé vem do ouvir. Então que a gente não seja uma pedra de tropeço para outras pessoas, mas que a gente possa exalar Cristo em todos os cenários que a gente for. Porque isso tem me marcado muito. E eu espero que faça sentido para vocês também.